Exposição reúne quadros inéditos no Brasil. O MASP, o Museu de Arte de São Paulo, apresenta a exposição Paul Gauguin, O Outro e Eu. 40 telas mostram os traços do francês, que foi símbolo da arte europeia do século. O pós-impressionismo de Eugène-Henri Paul Gauguin preenche o primeiro andar do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, numa exposição inédita com os quadros do artista francês. Após um longo período de captação das obras expostas em Paul Gauguin, O Outro e Eu, o Museu Paulistano apresenta quadros que estão expostos em museus europeus e dos Estados Unidos. Paisagens e personagens do Tahiti, local onde ele passou vários anos de sua vida, ocupam a maior parte da mostra. A gente está propondo um diálogo entre dois aspectos da produção do artista. Seus autorretratos e as obras que o Gauguin produziu no período do Tahiti, né, que apresentam esse imaginário, né, que o Gauguin construiu sobre o outro, né, sobre esse mundo distante, né, que ele foi conhecer nessa ilha do Pacífico. Nós estamos abrindo a exposição com uma série, com um conjunto de autorretratos do artista, exatamente para propor essa relação, para pensar em como se constrói um imaginário sobre o outro. É sempre interessante a gente também olhar para a imagem do próprio artista, né, a própria imagem que ele construiu também de si mesmo. E o Gauguin, ele produziu uma série de autorretratos ao longo da vida. Aqui a gente tem obras desde o começo da carreira dele, de 1885, até um dos últimos autorretratos, feitos pelo Gauguin em 1896. É uma obra muito importante que pertence à coleção do MASP e representa um momento, né, que ele estava retornando para o Tahiti para passar lá o resto da vida dele. Filho de um jornalista francês e uma escritora peruana, o artista ressaltava seu sangue inca e pela vivência em Lima, no Peru, durante a infância. Isso influenciou em sua cultura e traços. Uma exposição como essa demanda muitos anos de preparação, pois é muito difícil conseguir empréstimos internacionais dessa escala, né? São obras das mais conhecidas do artista e obras muito importantes nos seus museus de origem. Então, isso demanda mais de 5 anos de organização para a gente construir essas relações, né? Construir essas relações de troca com os museus e garantir esses empréstimos para a nossa exposição. Paul Gauguin foi um dos mais importantes pintores do final do século XIX. Ele é de uma geração que ficou conhecida como pós-impressionismo e ele inovou, né, de uma forma bastante radical o uso de cores, né, e também outras técnicas de pintura. E acho que uma das questões mais específicas, né, da obra do Gauguin é a presença desse imaginário sobre o outro, né, dessas imagens muito fascinantes, muito exuberantes, né, da natureza e dos habitantes e da mitologia, né, sobre o Tahiti, que foi essa experiência marcante que ele teve na vida. Pinturas, gravuras, esculturas em madeira e cerâmica sempre foram formas de buscar novos métodos artísticos. O resultado foram obras fascinantes e sedutoras que hoje podem ser vistas no MASP. Uma das telas mais emblemáticas do artista, Duas Mulheres na Praia, está presente na exposição. Essa é uma pintura do Museu d'Orsay, Duas Mulheres na Praia. É uma das obras mais conhecidas, né, do Gauguin e foi feita em 1891, o ano em que o Gauguin chegou ao Tahiti. Essa é uma obra muito importante do artista, que foi feita em 1891, o ano em que o Gauguin chegou ao Tahiti. O Gauguin fez 2 viagens para o Tahiti, a primeira entre 1891 e 1893. Ele retorna para Paris para expor suas obras e depois ele volta para o Tahiti para lá permanecer o resto da vida, a partir de 1896. E nessa obra, que é do ano em que o Gauguin de fato chegou ao Tahiti, é muito significativo o modo como a gente vê um contraste, né, entre dois imaginários possíveis. Contraste entre dois imaginários possíveis sobre o Tahiti, né? A gente vê à esquerda uma jovem, né, usando trajes tipicamente tahitianos, seguindo um imaginário e um estereótipo, inclusive, que existia, né, que circulava muito na Europa
Europa na época. Ela usa um pareô, né, amarrado na cintura, com tecido estampado, e uma flor de jasmim na orelha, que traz esse ar da feminilidade, né, que era muito associada ao Tahiti. E ao lado, né, à direita, nós vemos uma outra jovem usando um vestido bem mais fechado, né, que era conhecido como vestido de missionária. Era também uma roupa muito usada na região, né, à época que o Gauguin chegou. A visitação à mostra está disponível até o dia 6 de agosto, terça-feira, das 10 da manhã, com entradas até 7 da noite e entrada gratuita, e de quarta a domingo, das 10 às 18 horas, com ingressos que vão entre R$ 30 e R$ 60. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.